E hoje é mais um dia de arte digital. Dessa vez, uma arte bem acessível. Creio até que é a mais acessível que existe. Estou falando da pixel art. Ela existe desde o início da computação e, para ser sincero, até muito antes disso. Se você trabalha com artesanato, verá uma semelhança incrível entre o gráfico, o risco ou o padrão de ponto cruz e a pixel art. Sim, dá para ser digital e, ao mesmo tempo, tradicional. Você pode usar o que vai aprender hoje para criar suas artes no computador, celular ou tablet e transpô-las para o pano, lembrando que dá para fazer o contrário também. Legal demais, né? Outra área em que a pixel art é bem famosa, apreciada e muito utilizada é na de videogames. Quem já jogou Pac-Man, River Raid, ou River Raid, como o pessoal falava na época, Super Mario, Sonic e vários outros mais modernos, como Celeste ou Katana Zero, sabe do poder que pequenos quadradinhos muito bem posicionados possuem. Portanto, chegou o momento de você também produzir. Que tal? Há muitas opções de aplicativos. Na verdade, qualquer software de edição de imagens que possua um pincel para desenhos te permite a criação desse tipo de arte. E pasme, até o poderoso e multifuncional Photoshop é uma das ferramentas mais utilizadas. Só que minha ideia é facilitar e romper as barreiras que você poderá encontrar. Então, para isso, eu vou te apresentar o Piskel, Piskel, que é um aplicativo online, gratuito e de código aberto, voltado para a criação de pixel art. Isso mesmo, você pode criar usando o seu navegador de internet. Mais fácil que isso é impossível, né? Acesse o link que está na descrição e você verá a página de entrada. Aqui já dá para sentir a qualidade das produções e ver que até animações são possíveis. Bacana demais esse Mega Man, né? Se quiser criar uma conta, ótimo. Assim você poderá salvar suas criações. Basta clicar em Sign In e preencher o e-mail e você terá sua conta criada. Mas caso você não queira criar sua conta, também poderá continuar. Clique em Create Sprite e você entrará, assim como eu, na interface do aplicativo, que é essa aqui. Aqui ao centro, se você clicar com o botão esquerdo do mouse, você começará a desenhar. Ou seja, essa é a sua tela, seu canvas, ou se a gente for pensar no tradicional, o seu pano. Para desfazer o desenho que você acaba de fazer, pressione Ctrl Z. Aqui, nesse cantinho inferior esquerdo, você vê que há esse teclado aqui, amarelo, com os atalhos de teclas, que você poderá utilizar. Está tudo em inglês, o programa está tudo em inglês, não houve tradução ainda, mas para isso há uma solução. Se você utilizar a ferramenta de tradução do Google, por exemplo, você pode clicar aqui em traduzir essa página, selecionar português nessa lista e o aplicativo ficará traduzido. Não é mais layers, é camadas, aqui é transformar, e as teclas de atalho agora têm uma tradução. Eu não recomendo fazer isso e utilizar o aplicativo com essa tradução ligada, mas você pode, em caso de dúvida, optar por ligar e, depois de esclarecida a dúvida, fechar a tradução ou continuar seguindo o tutorial que eu vou explicar cada uma dessas ferramentas. Então, para começar, eu vou mostrar essas ferramentas aqui, essa barra de ferramentas do lado esquerdo. Ela é muito simples porque os ícones já indicam muito bem as funções. Porém, não custa nada, né? Vamos rever aqui e vamos botar para funcionar. Essa primeira ferramenta é a ferramenta de caneta, ou o lápis também, né? Pode ser, dependendo do que você quer interpretar. Com essa ferramenta de caneta, você tem um controle, que é o controle da espessura dessa caneta. No caso aqui, ela está marcada nesse primeiro quadradinho com 1 pixel. Então, se eu clicar aqui com o botão de esquerdo, eu preenchi 1 pixel. Esse é o menor tamanho que você tem disponível para utilizar. O de 2 pixels, 3 e o de 4. Uma caneta com espessura maior te ajuda a criar blocos, a separar as grandes partes do corpo
do personagem ou da arte que você estiver fazendo. As menores já são para adicionar detalhes. Vou desfazer novamente tudo que foi feito. E é bom você já ir experimentando, colocando a caneta aí na tela e testando qualquer coisa, para já ganhar uma certa agilidade, um certo costume. E depois é muito simples, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até acabar. Caso sejam muitos Ctrl Zs, você tenha feito muitos riscos e queira eliminar, basta vir aqui nessa camada de Layers, criar um novo e nesse de baixo apertar o xizinho aqui. Eu vou chegar até nessa parte de camadas aqui, mas é só para poder facilitar aqui a nossa experimentação. A próxima ferramenta é a de caneta, mas como você percebe aqui, tem um espelho. É uma ferramenta que espelha os seus traços. Se eu clicar e arrastar, o que eu estou fazendo aqui, de um lado, é refletido no outro. Isso é muito bacana para criar personagens. Facilita muito o trabalho. E essa, se você prestar atenção na caneta, ela não te dá nenhuma opção de tecla de atalho, ou que a gente chama de modificador. Mas nessa aqui você tem modificação. Se você apertar o Command é porque eu estou no Mac, mas se você apertar Ctrl, você verá, deixa eu só criar mais uma camada, excluir essa aqui para facilitar nosso exemplo. Sem apertar nada, como você já viu, o espelhamento é vertical. Se eu apertar o Command ou Ctrl, se você estiver no Windows ou no Linux, esse espelhamento passa a ser horizontal. E se eu apertar o Shift, eu faço esse espelhamento tanto horizontal quanto vertical. Bem bacana e bem útil essa ferramenta, né, de espelho. Agora vamos aproveitar essa artezinha aqui já criada e usar a ferramenta de balde de tinta. Ela também não tem nenhuma opção. E a ferramenta de balde de tinta serve justamente para jogar tinta nos locais em que você quer. Lembrando que se esse local estiver aberto, você irá pintar tudo. Deixa eu só usar essa ferramentinha que nós vamos chegar nela aqui, que é a de borracha. Se eu vier aqui, por exemplo, e clicar em pintar, eu acabei pintando tudo porque a tinta vazou aqui. Mas vou voltar, colocar aqui, lembrando que tem que mudar a cor novamente. E se eu vier na tinta, trocando a cor e clicando, agora sim a tinta ficou dentro dessa parte aberta. Se eu quiser mudar, colocar aqui a cor dos olhos, eu clico e clico. Lembrando que para o balde de tinta não há assimetria. Uma outra ferramenta bem interessante, semelhante à de balde de tinta, é essa aqui, que é a de pintar todos os pixels da mesma cor. Esse contorno aqui está todo em preto, não é? Tanto aqui, aqui e aqui nessa parte de baixo. Se eu quiser mudar para uma cor um pouco mais suave, um pouco mais diferente, eu posso selecionar aqui na paleta de cores, vir aqui nessa ferramenta e clicar. Todas as cores que são iguais vão ser afetadas. Por incrível que pareça, essa cor aqui não é igual a essa aqui. Esse valor de preto aqui é diferente. Se você ver, ó, eles são diferentes. Aqui está um pouquinho mais marrom, né? Ou puxando para algo do tipo. E aqui é o preto verdadeiro mesmo, né? É o 000 no RGB. Esse aqui não. Então, como que eu resolveria esse problema aqui? Se eu coloquei essa de balde de tinta e sobrou essa parte aqui. Vou voltar. Simplesmente eu pego a caneta e posso vir aqui, ó, e selecionar a cor.
preta total, que é 000000. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Agora sim, quando eu colocar o balde de tinta para a cor que eu quiser, todas as cores foram afetadas. E ela possui uns modificadores. Esses modificadores são o Ctrl para aplicar em todas as camadas e o Shift para aplicar em todos os quadros. Sim, porque a gente tem quadros de animação. Lembra que eu mostrei lá no início? Então, nós temos quadros de animação. Então, você mudaria a cor de todas. E isso é muito prático, né? Se esses bichinhos aqui estivessem em camadas diferentes, eu também conseguiria mudar as cores. Então, ficou muito claro. Se você quiser alterar as cores em todas as camadas, Command e Shift se você quiser em todos os quadros. A ferramenta de borracha, você já viu um spoiler, mas ela serve justamente para isso, para excluir partes que você não quer que apareçam. Só que tem um detalhe, essa ferramenta de borracha, ela apaga independente da cor. Aqui, se eu clicar, ela também apaga e cria um buraco transparente aqui. E com a ferramenta de pincel, você pode preencher esse buraco. Aproveitando, vamos até fazer uma coisinha com as mesmas formas. Olha que bacana. Deixa eu fazer aqui. E vou usar a ferramenta de borracha, que também não tem nenhuma opção, fazer isso. Agora, se eu vier aqui com a ferramenta de tinta, botar alguma coisa assim um pouquinho mais azul, talvez, virou um carrinho, né? Em cima a gente tem talvez um monstrinho e aqui embaixo talvez um carrinho. Bacana pixel art, né? Um pixel posicionado em determinado lugar muda tudo. Agora que já entendemos todos esses, vamos passar para a ferramenta de linha. Essa ferramenta de linha ela é muito útil, porque se você quiser fazer uma linha reta com a caneta, você pode acontecer isso. E não é tão bacana, né? Você vai ter que vir, apagar isso aqui e tal. Mas com a ferramenta de linha, você pode fazer essa linha perfeitamente reta. Para que isso aconteça, clique com o botão esquerdo do mouse, segure e arraste. Só solte quando você tiver certeza que a linha está do jeito que você quer. Nesse caso aqui eu quero uma linha reta, mas se eu quisesse uma linha inclinada, bastaria que eu continuasse pressionando o mouse e não soltasse. E aí eu teria essa opção. O mais bacana dessa ferramenta de linha é que você gera linhas que a gente chama de pixel perfect, que são linhas que se ajustam perfeitamente à característica principal da pixel art, que é a de prover gráficos que sejam muito bem visíveis com poucos pixels. Se você fizer uma linha assim, você está criando pixels desnecessários, porque esses aqui a gente chama de doubles, ou sejam pixels duplos, não são tão bem visualizados a uma grande distância. Nesse caso, apagando esses dois, você tem uma visualização melhor. Fica mais claro a linha. Fica mais claro que há uma inclinação na linha. Se eu colocar aqui, a gente já criou uma outra coisa, talvez uma escada, né? Então não fica tão bacana. Principalmente quando você parte para animação. E o modificador dessa ferramenta de linha é o Shift. O movimento do mouse tem que ser muito maior para que ela deixe de ser reta. Então, o incremento aqui em ângulos passa a ser maior. Se eu soltar, eu tenho mais opções, uma suavidade maior aqui na inclinação da linha. Se eu pressionar, os ângulos são talvez de 15 em 15 graus ou algo do tipo. O aplicativo é que decidiu isso. Deixa eu só apagar essa linha e passar para a próxima aqui, que é de retângulo. Também muito simples. Clica e arrasta e você passa a ter um retângulo. Pode mudar a cor também, para fazer uma borda mais interessante. Clica e arrasta. Lembrando que a de ferramenta aqui de balde de tinta vai funcionar muito bem se você clicar nessa parte. Ainda na ferramenta
de retângulo. Deixa eu só criar uma nova camada. Aqui nessa camada de baixo, você pode diminuir a opacidade dela, né? Pode chegar aqui, vou colocar aqui 0, e aí ela sumiu, mas ainda existe. Eu só deixei ela oculta aqui para continuar com o tutorial. Com a ferramenta de retângulo, você pode, claro, fazer um retângulo, mas você também pode fazer um quadrado com as dimensões perfeitas. Basta segurar a tecla Shift e pressionar e arrastar. Aqui você tem um quadrado, círculo. Da mesma forma, você pode fazer um oval, mas se pressionar e segurar o Shift, você faz um círculo perfeito. E é o maior desafio do pixel art, fazer círculos, porque dependendo do tamanho fica parecendo um quadrado. Mas confie em mim, quando você vê a distância, lembra um círculo. E essa é uma outra dica muito essencial. Se você está fazendo um desenho, você tem que constantemente afastar e aproximar. Por isso que há esse preview aqui do lado, do seu lado direito. Nele você consegue ver o tamanho, você pode deixar ele aqui, e enquanto você está fazendo, você está sendo atualizado ali. De uma vez, de 6 vezes ou a disposição completa. Vamos tirar os círculos e vamos passar aqui para a ferramenta de mover. Deixa eu voltar lá para aquela. Então, cliquei nesse alfazinho aqui, apertei 1 e temos essa camada aqui. A ferramenta de mover é simples. Se você tem o objeto, clica e arrasta, você vai mover. À medida que soltou, você já perdeu. Então, se você for fazendo isso, você vai perdendo toda a sua arte. Por isso é que é ideal a criação de camadas. O ideal aqui para esse tipo de desenho é que esse, talvez, monstrinho tivesse ficado em uma camada, o carrinho ficado em outra e essa moldura em outra. Assim eu poderia movê-los livremente. Vou chegar lá. Você vai ver como corrigir isso aqui. Ainda sobre a ferramenta de mover, você pode ver aqui que o Ctrl aplica para todas as camadas, o Shift para todos os quadros e o Alt ou Option, se você estiver no Mac, ele faz uma espécie de deslocamento. Então, vou pressionar o Alt aqui, clicar e arrastar. Olha a repetição acontecendo. Muito interessante se você quiser checar padrões de repetição. A próxima ferramenta é essa da varinha mágica. Ela permite selecionar as cores que são iguais. Então, se eu clicar aqui com o botão esquerdo, a seleção ocorreu. Não mudou de cor. Se você prestar atenção aqui, continua vermelho. Ou seja, eu não alterei os pixels, eu só selecionei esses pixels. Se eu clicar e arrastar, você vai ver que essa seleção continua. E se eu, por exemplo, trouxer ela para cá e apertar a tecla Delete, olha o que aconteceu. A seleção me permitiu excluir os pixels que estavam abaixo dela. Claro que não é isso que eu quero, mas serviu para te exemplificar. Se você quiser mover os pixels, voltando para a varinha mágica, você clica no local, aperta o Shift e aí sim você está movendo o pixel. Tanto é que o vermelho lá sumiu e agora sobrou o fundo transparente. Se eu soltar, olha o vermelho onde foi parar. Então, vou dar como dizer de novo. Então, bastante útil essa ferramenta se você quer mudar algumas coisas de posição. Shift, seleciono e clico. Aí, claro, essa parte ficou aberta, mas se estivesse em outra camada, isso não ia acontecer. Agora, mudando para essas duas ferramentas aqui, elas também, junto com a de seleção de forma, a varinha mágica aqui, junto com elas, são ferramentas de seleção. Então, essa primeira é a mais simples, a de retângulo. Você clica, arrasta, o retângulo está feito. Aqui você só mexe a seleção e pressionando o Shift, você mexe com os pixels. Então, se eu soltar, eu acabei com outro. Voltando. Também, da mesma forma, eu só estou omitindo o Ctrl+C e o Ctrl+V, porque nós vamos utilizar daqui a pouco para separar essas formas em novas camadas. Se eu selecionar
com laço aqui, que é essa outra ferramenta, eu tenho um controle melhor do que eu estou fazendo. Eu estou contornando o desenho e arrastando, uma espécie de laço mesmo. E quando eu soltar, a seleção foi realizada. Então agora, para mostrar como funciona tudo certinho, eu vou fazer uma seleção aqui, estou clicando, arrastando, pegando esse contorno certinho. Não se preocupe com essa outra linha que está formando, porque essa linha é a linha que está fechando a seleção. Foi selecionado. Essa partezinha não poderia ter sido selecionada, mas não tem problema, que eu vou limpar quando eu jogar para a próxima camada. Agora sim, essas teclas aqui, que são a Ctrl+C e a Ctrl+V, vão ser bem interessantes. Por quê? Porque agora eu vou apertar Ctrl+C para copiar, criar uma nova camada, nesse botão de mais aqui, e apertar Ctrl+V. Agora, retornando para de caneta, só para poder cancelar a seleção, você vai perceber que eu tenho essa camada e essa camada. Está vendo como ela está separada agora? E agora faz sentido eu usar a ferramenta de apagar. Pronto. Agora o meu objeto está perfeitamente isolado. Agora eu tenho aqui esse objeto, vamos dizer que um monstrinho, né? Nós temos agora esse monstrinho aqui em uma camada, mas aqui ele também existe. E eu preciso limpar, deixar essa camada só com esse fundo amarelo e com a moldura. Para fazer isso, eu vou vou pular essas duas ferramentas aqui, que eu vou te mostrar para que serve daqui a pouco, mas vou pular e vou pegar a cor de fundo com essa aqui, ó, que é a ferramenta de conta-gotas. Peguei a cor de fundo, aqui na paleta está mostrando essa cor de fundo. Então, para resolver o problema, eu vou fazer o seguinte, vou usar a ferramenta de retângulo, fazer isso aqui, apertar Delete, ou seja, excluir todos aqueles pixels, não tem problema porque o outro está aqui em cima. Então, eu vou agora, com o balde de tinta, clicar. Pronto, já tem um fundo amarelo. Vou fazer o mesmo procedimento aqui com o carro. Para renomear, basta dar 2 cliques. Monstro, aqui, fundo, e será o fundo, mas ainda não é porque o carro ainda está aqui. Então, como que eu vou fazer aqui? De novo, com essa ferramenta, cliquei, arrastei, não precisa preocupar tanto com a perfeição da seleção, que agora você já sabe como usar a ferramenta de apagar. Então, selecionei o carro, Ctrl C, crio uma nova camada, eu vou dar o nome dela de uma vez, carro, Ctrl V, colou lá no lugar. Vou tirar a seleção, sobrou um pouquinho do fundo amarelo, vamos lá, remove, remove. Então temos agora o carro e o monstro. Capacidade de 1, capacidade aqui de 1 também. E temos o fundo, que ainda não está totalmente correto, porque o carro ainda está lá. De novo, agora você lembra. Clico, arrasto, aperto apagar, venho com balde de tinta e pronto. Agora temos sim o carro, o monstro, vou excluir esse layer aqui, o carro, o monstro e o fundo. Só para confirmar e para você ter certeza que está certinho, vou colocar 0 aqui e 0 aqui. Pronto, olha o fundo aí. Então, vamos voltar tudo para 1 novamente. Prontinho, a arte está criada.
E agora faz mais sentido aquela de seleção, porque agora eu não estou mexendo com nada além do pixel que está, dos pixels que estão na camada específica do monstrinho. Se eu quiser clicar aqui, arrastar e com o Shift subir, não tem problema algum, eu não estou estragando a camada de baixo. Então, eu posso, só para dar um pouquinho mais de espaço, posso fazer isso. E agora vindo do carro, lembre-se sempre de selecionar a camada que você quer usar e baixar. E por que não criar uma camada aqui para tentar unir esses dois? O carro e o monstro, para parecer que o monstrinho está pilotando o carro. Muito simples. Criei uma nova camada. Esses botões aqui, como você já viu, esse e o mais cria uma nova camada. Esse aqui move o layer para cima, a camada para cima. Esse move a camada para baixo. Esse aqui edita o nome. Se você der 2 cliques, você também consegue editar o nome. Esse aqui mescla tudo. Lembra que no início estava tudo na mesma camada? Se eu clicar mesclar, ele vai mesclar, por exemplo, o carro com o monstro. Se eu clicar novamente, vai ser o carro e o monstro já mesclados juntos na mesma camada com esse layer 2. E se eu clicar novamente, confundo. E aqui exclui essa camada. Então aqui, vamos tentar fazer aqui. Vou usar a ferramenta de conta-gotas para pegar a mesma cor. Agora que eu criei essa linha, vou tentar deixá-la pixel perfect. E se você pensar que agora, beleza, agora é só colocar uma cor um pouquinho mais escura e jogar com balde de tinta, isso vai acontecer. Por quê? Lembra-se que está numa camada separada? Então você deve fechar esses preenchimentos. Para fechar os preenchimentos, vou apertar Ctrl Z. Você pode, como está iniciando, diminuir a opacidade deles, das duas camadas, uma de cima e uma de baixo, e ter somente a camada selecionada. Se você já tiver mais experiência, não precisa. Pega a mesma cor, vem aqui, fecha aqui, vem aqui, fecha aqui. Agora sim, você pega a cor e coloca. Está tudo fechado. Ao retornar aqui para 1, voltou. E aqui também voltou. A cor não está lá das melhores, mas podemos alterar usando o balde de tinta. Aliás, vou aproveitar e já mudar também a cor do monstrinho. Você pode perceber também que todos os contornos estão com a mesma cor. Para dar uma diferenciada, você pode alterar a cor de contorno do monstro. Também é uma cor escura. Então você pode vir aqui, aproveitar também para remover os pixels duplos. Nesse caso, ao invés de usar a ferramenta a borracha, eu vou usar essa aqui mesmo e vou pegar essa cor. Uma outra coisa muito interessante é essa parte aqui. Você tem a cor primária e você tem a cor secundária. Uma funciona com o botão esquerdo do mouse e a outra funciona com o botão direito. Então, agora eu vou fazer isso e pegar essa cor escura. Agora eu tenho essas duas opções. E para trocar também, se você quiser usar só o botão esquerdo, você pode pressionar X, de acordo com a situação. Aqui eu quero remover esses pixels duplos, então eu vou vir aqui com a ferramenta de caneta, clicar, clicar. É como se eu estivesse usando a borracha, mas a borracha com a cor específica. Se eu quisesse criar algum detalhe aqui, bastaria pressionar X. Como eu não quero, eu faço. Ou então clicar com o botão direito. Então você tem duas cores para trabalhar, de acordo com a sua necessidade. Aqui também eu tenho que criar. Tá ficando legalzinho o bichinho, hein? Vou colocar uma corzinha branca aqui. Os olhos.
Ou posso pegar essa cor, vamos ver. Pixel é pixel, a gente vê como faz. Dá umas olheirazinhas para ele. Talvez, mas aí essa cor aqui vai ter que ser um pouco diferente. Talvez um vermelhão. Legal. E aí, vendo de longe, fica bem visível. Vamos resolver os problemas agora do carro. Mesma coisa, vou usar essa ferramenta aqui para pegar as duas cores que eu vou trabalhar com ela agora. Troco, peguei o azul e pego o verde do contorno do carro. Aqui eu quero remover, nesse caso eu uso a borracha, porque agora eu estou removendo do fundo. Aqui, aqui. Com o tempo você vai pegando esse costume. Só aumentando o tamanho da roda. Ainda tem o nariz e a boquinha do monstro, né? Agora que temos as cores base aplicadas, vendo de longe, vendo de trás, dá para poder criar algum sombreamento ou alguma fonte de luz para reavivar algumas partes. Então, para isso, há essa ferramenta aqui, ó, Lighten. É a ferramenta de clarear. E se você apertar o Ctrl, ela vai escurecer. Só que ela tem um ligeiro probleminha que ele é resolvido quando você aperta o Shift. Vou te mostrar. Com o monstro selecionado, digamos que eu queira clarear essa parte. Quanto mais eu vou passando o mouse, mais branco o local vai ficando. Isso é bom para alguns efeitos, mas nesse caso aqui não, porque eu queria só uma tonalidade acima. Para essa tonalidade acima, eu pressiono o Shift e seguro. E agora sim eu vou clicando. Se eu passar novamente, aí sim eu vou clareando cada vez mais. Mas se eu passar só uma vez, eu não tenho esse problema. Então agora com o Shift eu faço isso. Pega essa partezinha aqui também. Dá para vir aqui no corpo, fazer também a mesma coisa aqui. E eu não preciso me preocupar, nesse caso aqui, com a cor, porque a cor é de acordo com onde o mouse está passando, com a cor do pixel que está embaixo do mouse. Agora, aqui como é o pescoço, eu quero escurecer. Então, para escurecer, eu vou apertar o Ctrl, se estiver no Mac, o Command. Então, vamos lá. Eu vou apertar e segurar e acontece aquela mesma situação, vai escurecendo cada vez mais. Então, para resolver isso, eu aperto o Ctrl e o Shift, e aí ele vai passar só uma vez. Olhando de longe, o personagem já vai ganhando uma corzinha. Mesma coisa, eu estou imaginando a luz vindo daqui, ó, da lateral aqui, dessa lateral. Então, mesma coisa, já que a luz está batendo aqui, iluminando, desse lado aqui vai ter sombra. Então, eu vou apertar o Ctrl e o Shift. Vou criar uma sombrazinha aqui. Posso criar uma luzinha aqui? Posso. Lembre-se de apertar o Shift. Pode botar uma luz aqui. Pode escurecer um pouquinho aqui. Mesma coisa no nariz. Se quiser clarear aqui em cima, pode até clarear essas partes aqui. Olha como o personagem vai ganhando forma. Aí a mesma coisa a gente vai aplicar aqui no carro. Selecione a camada do carro e agora vamos lá de novo. Se a luz está vindo dali, então eu vou clarear essa parte. Aqui, como é a roda, eu vou passar uma, duas vezes, para deixar ela um pouquinho mais escura. Uma, duas, mais do que a sombra normal. E a sombra normal eu vou passar só uma vez. Posso até exagerar um pouquinho mais no carro. Passar mais uma para escurecer.
agora é tentar criar aqui um reflexo para o vidro, para ele ficar bem interessante. Vou usar essa outra ferramenta aqui, que é de Dithering, que é para tentar criar padrões para suavizar a imagem. Olha o que acontece. E ela pega, se eu aumentar aqui o tamanho de pixels, você vai ver que ela cria um quadriculado, um padrão de xadrez. Há vários outros tipos de dithering, mas esse é um dos mais comuns. Então eu vou fazer o seguinte, ainda vou usar a ferramenta de clarear aqui, vou com o Shift pressionado, vou pressionar uma, duas, três vezes. E vou pegar essa cor. Peguei a primeira cor, vou apertar X. A cor mais escura, na verdade, deve ser essa aqui. Olha o reflexo do vidro acontecendo. Só que eu vou tentar ser um pouquinho mais... Isso. E aqui, essa aqui eu excluo. Isso. Temos o carrinho com sombra e luz, temos o vidro também e temos o ET. Eu acho que agora virou mais ET do que monstro. Mas é esse serzinho aí. Lembrando que a ferramenta de dithering ela é muito poderosa, então eu posso aumentar a quantidade de pixels, vir aqui no fundo, e se eu quiser uma certa variação do amarelo, não deixar só esse amarelo, eu posso selecionar esse amarelo aqui nessa cor primária, ir para a secundária, trocando aqui, selecionar ele também, só que nesse aqui eu posso usar, aí eu dei um clique para acessar essa ferramenta, eu posso usar uma cor de amarelo um pouquinho mais saturada, um pouquinho mais escura. Aí agora é questão de experimentação. Então eu vou usar essa ferramenta aqui de Dithering com um pincel de tamanho 4 e fazer isso aqui. Lembrando que eu não preciso de preocupar em que lugar eu estou colocando esses quadradinhos, porque a ferramenta controla isso para mim. Não tem que ficar fazendo cálculo. Vazou um pouquinho aqui, mas não tem problema, porque agora eu venho com essa aqui, pego aqui e passo a linha. Olhando de longe, já causou um efeito legal. E depois de muito experimentar com esse padrão, eu acho que não vai dar uma boa visibilidade. Para reverter isso aqui que eu fiz, é simples demais. Basta que eu selecione aquela cor que a gente já tinha utilizado no fundo, vir aqui com essa ferramenta, clicar nessa primeira e clicar na segunda. Agora nós temos uma cor sólida novamente. Agora que nós temos o personagem desenhado, chegou o momento de animar, porque o Pixel permite também animação. Para fazer isso, você vê isso aqui, ó. Tá vendo esse número 1? Significa que é o primeiro quadro da animação. E você tem algumas opções. A primeira delas é adicionar um novo quadro, vazio, em branco. Então você teria que redesenhar tudo isso aqui. Não é a melhor das opções nesse caso, porque o desenho é até um pouquinho complexo. Então, para resolver isso, você pode duplicar esse quadro. Então agora nós temos dois quadros iguaizinhos. E só apareceu esse personagem porque só a cabeça do ET ou do monstro, porque é só ele que está selecionado. Se eu selecionar qualquer outra parte, ela que vai aparecer aqui. Mas não se preocupe com isso. Nós temos dois quadros iguais com todas as camadas. Então, o primeiro quadro vai ser esse mesmo. O segundo, eu só quero que a cabeça dele abaixe um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? E essa é a grande vantagem de trabalhar com camadas. Para que isso aconteça, no quadro 2, eu vou selecionar essa aqui, monstro, vou colocar a seleção de retângulo aqui, usar o Shift e mover para baixo. Talvez 2 pixels. E apertar Enter. Olha aqui o que já está acontecendo. A animação já começa a aparecer. Está muito rápida. Está muito rápida porque está rodando a 12 quadros por segundo. Então, eu vou baixar
Vamos colocar algo a 8 quadros. Continua rápida porque o movimento aqui está muito brusco. Eu movi 2 pixels para baixo. Para resolver isso, eu posso duplicar essa aqui e deixar ela igual, que aí ela já vai movendo, mas eu posso criar uma animação um pouquinho mais fluida. E você consegue perceber que está acontecendo esse sombreamento aqui? Isso que você está vendo é uma parte do outro quadro, da movimentação do outro quadro. O que não se move fica no mesmo lugar e você não vê esse sombreamento. Já o que se move, você vê isso. Isso se chama, se a gente for traduzir aqui para o português de maneira bem literal, é casca de cebola, porque a casca de cebola é bem fina e transparente. Então você tem esse comportamento aqui. Também imagine como aquele movimento que os animadores fazem de uma folha para outra. Então ela te permite visualizar isso. Geralmente, se você usa um papel transparente para fazer isso de forma tradicional. Nesse caso aqui, se você desligar, você não vai ver mais essa indicação. E na animação final, esse efeito não irá aparecer, não se preocupe. Então você pode deixar ligada para te ajudar na animação. Com esse Onion Skin ligado, eu consigo ver o deslocamento, que ele foi daqui, dessa altura, e que o próximo quadro vai se deslocar para cá, e que o quadro anterior está aqui em cima. Então, com essa aqui, eu posso fazer um entre os dois. Então, eu vou usar a seleção de retângulo aqui novamente, clicar, pressionar o Shift, arrastar uma para baixo e apertar Enter. Agora sim, o movimento aqui está bem mais suave. Mesmo assim, ainda está muito brusco. A animação chega nesse, vai para esse, chega para esse e pula lá para o outro já direto. Então, o que eu faço? Eu posso duplicar esse e com esse ícone aqui, clicar e arrastar para baixo. Olha como ela ficou legal agora. Vai e volta, vai e volta. É como se fosse o bumerangue do Instagram. Esse loop agora está perfeito e infinito. Então, não tem mais nenhum problema acontecendo. Outra coisa bacana de se movimentar seria o carro. Vou selecionar aqui o carro, lembrando que eu tenho que deixar o carro selecionado, clicar nele aqui e apertar o Shift para mover. Aí, pronto, acho que fica mais suave assim o carro. Lembrando que você também pode animar a expressão facial do personagem, você pode fazer o que você quiser aqui. A grande vantagem do Piskel é essa. Se você quiser, só para demonstrar, mas se você quiser deixar a cabecinha do monstro aqui com um pouco mais de curvatura, em, em uma animação ou outra, vou considerar essa aqui. Desliguei o Onion Skin só para pegar a cor aqui, faço novamente. Faço assim e uso a borracha. E o legal é que você pode ver aqui ó, o que está acontecendo. Nesse caso aqui foi legal. Deu certo, né? Criou um efeito de onda. Mesma coisa no carro. Se você vier aqui no carro e em algumas camadas movimentar esse objeto aqui, também talvez fique interessante. Vamos testar. Pegar aqui a cor do fundo e a cor da frente. Vou colocar aqui, vou só fazer isso, isso, e apertando o X, eu tiro. E você já vai vendo o deslocamento aqui na animação. Isso foi no quadro 2. Nesse quadro aqui, eu posso manter. E no outro quadro voltar. Acho que ficou interessante. Legal também seria se tivesse mais quadros e fazendo esse reflexo vindo daqui até aqui e sumindo em loop. É só ir adicionando mais quadros também que funciona, mas isso eu vou deixar de tarefa de casa para você. E aqui também. Pronto.
Ou então eu posso fazer esse movimento ao contrário aqui, eu acho que vai ficar mais legal. Isso, aí já criou uma certa variação. O farolzinho pode piscar, né? Pode acontecer um tanto de coisa bacana. Tá bom, certo. Digamos que agora, sim, estamos satisfeitos com o personagem, com a animação. Deixa eu só colocar essa animação na outra janela para você ver ela acontecendo aqui de tamanho maior. Viu onde é que eu cliquei, né? Fiz assim, ó. Vim aqui no preview, que tá full e tal. Eu venho aqui, ó. Open Preview em Pop-up. Se o seu navegador não permite pop-up, vai aparecer um aviso aqui, você coloque, você selecione permitir para esse site. Então agora você pode adicionar isso num jogo, uma outra coisa que você estiver fazendo, fazer um GIF animado. Então, como fazer isso? Você virar aqui nessa parte aqui. Aqui nós temos as opções de preferências. Aqui você muda a cor do fundo, talvez a sua até veio com essa cor mais escura, mas eu gosto de trabalhar com a parte mais clara, então eu coloquei aqui. A opacidade eu recomendo que você deixe aqui no 1, porque pode acontecer de você estar desenhando em várias camadas e ficar dessa forma. Em certo momento isso pode ser útil, mas eu acho que para quem está iniciando vai se confundir demais. Então eu gosto de deixar em 1. Formato de cor em hexagonal ou RGB, vai depender do seu gosto. Se você trabalha com internet e tudo, hexagonal vai ser fácil, porque vai ser a cor preta, por exemplo, vai ser 000000 e a cor branca vai ser FF, 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 ou seja, o máximo vai ser entre 0 e F. A outra, que é a mais simples, para quem não trabalha com internet, está acostumado com o RGB, vermelho, verde e azul. Aí, quando você mudar isso aqui, aqui as cores, você verá assim, RGB, entre parênteses, 65, 89, 44. Então, você sabe que tem 65 de vermelho, 89 de verde e 144 de azul. Por isso que essa cor é azulada, porque o valor do azul é maior. Se o verde fosse aqui, ele seria a cor esverdeada. Então, vai da sua preferência. Como eu trabalho muito com web também, então eu deixo no hexagonal. Grid é uma parte interessante para quem vem do bordado, do artesanato, que é ligar essa grade aqui, que vai te ajudar a saber onde está cada pixel. Aqui você sabe que não tem como você fazer meio pixel. Então você sabe que você vai preencher quando você clicar com uma cor inteira. Cada buraquinho desse. Então você pega um pincel de 4 pixels, você vai ver que ele vai preencher uma área aqui de 4 por 4. Voltando aqui nas preferências, eu deixo desligado por já ter costume, mas vale muito a pena ligar. E você pode aumentar o tamanho da grade também, para ficar mais visível, né? Dependendo do problema, talvez algum problema de vista e tal, que é ter algo mais visível, fica muito mais fácil assim. O espaçamento você pode aumentar também, porque digamos que você queira trabalhar com 1 pixel, mas você quer no pincel maior de 4, você coloca aqui, ó, um pincel de 4 e ele vai preencher tudo isso. Então você sabe que a cada risquinho desse, deixa eu aumentar a grossura dele, cada risquinho desse tem 4 por 4. Uma muito comum seria 8 por 8, a 64 64, 16 e tal, e por aí vai. Então vou desligar. E aqui é um modo muito interessante, é o modo de ladrilho. Isso é se você vai fazer um padrão para algum tecido. Se você ligar isso aqui, olha o que acontece. Há uma repetição aqui, tanto no X quanto no Y, né? Tanto verticalmente quanto horizontalmente. E você passa a ter a noção do padrão que você está criando. Também é bem legal, né? Para fazer roupas e coisas do tipo. Texturas. Bom também para criar mapas de jogos. Então, vou deixar aqui desligado. Então, a parte de ajustes é essa. Aqui você tem a parte de redimensionar. Aqui é a largura e aqui a altura. Como você pode ver, esse documento tem 32 pixels de altura e 32 de largura. Se você quer aumentar
ao botar 64 aqui, ou por exemplo, 128 aqui, você vê que esses dois campos se atualizam de forma igual. Isso porque o manter a razão de aspecto está selecionado. Assim, o que é quadrado vai ficar quadrado e o que é círculo vai ficar círculo. Se eu tirar essa seleção aqui e digitar um número diferente, o de baixo vai permanecer o mesmo. E para esse caso aqui, não é a melhor das opções. Então, quando eu clico em manter, ele vai manter. Digamos que eu queira redimensionar essa arte para 64 pixels. Para fazer isso, eu digito aqui 64 e clico nesse botão, redimensionar. Só que olha o que aconteceu. Eu só criei mais espaço aqui na lateral. A arte mesmo ficou com o mesmo tamanho, de 32 por 32. Isso é muito útil, mas talvez não seja o que você quer. Talvez você queira aumentar também o tamanho da sua arte. Para resolver isso, eu dei o comando dizer aqui para retornar, o Ctrl Z. Você utiliza isso aqui, ó, redimensionar também o conteúdo do quadro, Resize Canvas Content. Então, você clica aqui e clica em redimensionar. O que era um único pixel, se você agora fica muito útil ligar a grade, o que era um único pixel passou a ser aqui 4. Então, se eu der voltar, como dizer, você vai ver que agora é só um único pixel. Bem poderosa essa opção. Vou só desligar aqui a grade para mostrar ainda um detalhe nesse redimensionamento. Quando eu tiro isso aqui, ou seja, eu quero só abrir espaço para pintar mais ou para criar mais, eu tenho essa opção aqui de âncora. Se eu clicar aqui agora, você vai perceber, você já viu da outra vez, que quando eu clico, a arte permaneceu no centro, exato. Mas, se eu vier aqui e selecionar esse canto superior esquerdo e redimensionar para 64 de novo, olha o que aconteceu. A arte foi parar lá no canto. Então, essa ferramenta de âncora te permite selecionar para onde você quer abrir mais espaço. Você tem todas essas opções. Se você já se registrou no Piskel, você pode atribuir o tamanho padrão que você quer iniciar cada arte. Nesse caso aqui está 32 por 32, mas se você faz artes mais detalhadas, você pode botar 64 por 64, 128, pode botar números diferentes, né? A resolução aí do Game Boy, 160 por 144 pixels e por aí vai. Pode reduzir também, fazer um 8 por 8. E quando você clica aqui, todas as artes irão se iniciar com esse mesmo tamanho. Aqui vem a opção mais legal, depois de ter criado, né? Que é de salvar todo o seu trabalho. Até agora, meu trabalho não foi salvo, e eu sei por isso, ó, New Piskel, e tem esse asterisco. Eu não salvei até esse momento, ou seja, estou correndo risco. Então, eu vou colocar aqui um nome, talvez ET de carro. Posso colocar uma descrição, posso marcar se é pública ou não. Acho que eu vou deixar pública aqui para o pessoal ver. Meus inscritos. E tal. Ensinando um pouquinho de pixel art para meus inscritos. Então, você pode salvar online na sua galeria. Lembrando que só vai funcionar se você tiver criado uma conta. Vou clicar aqui em salvar só para eu não correr risco. Está aqui. Agora que ela está salva online, eu posso vir aqui na página inicial e ver a minha galeria. Quando eu faço isso, olha ele aqui, já aparece. Se eu passo o mouse em cima, a animação acontece. Eu posso clonar, posso deletar e outras pessoas podem ver isso aqui que eu fiz. Isso aqui é bacana. Retornando aqui, eu salvei online. No seu caso, se você não criou a conta e quiser salvar, você tem duas outras opções. Salvar no navegador, então ele vai ficar salvo dentro dele. Tem um risco. Se você atualizar ou alguma coisa do tipo, você pode perder essa sua animação. Eu não gosto muito de usar essa aqui não. Mas tem a melhor delas, que é salvar como um ponto Piskel. Ou seja, é um arquivo que vai ser salvo no seu computador, em alguma pasta que você selecionar, e quando isso acontece, aparece o nome, aparece a data e esse horário aqui. Porque você pode ter várias versões do mesmo desenho, então você não vai ter problema aqui de perder. Feito isso, está salvo.
Quando você for abrir novamente o Piskel, você virá aqui em importar e vai poder ver as que foram salvas no navegador. Você pode também abrir o arquivo .piskel que você salvou na sua pasta, que é o que eu acabei de fazer. Você pode também importar uma imagem, apesar de nem sempre funcionar muito bem, uma imagem PNG, JPEG, mas você pode usar essa imagem de referência para o que você vai fazer. Então, você vai importar a imagem, ela vai aparecer aqui e você pode pegar as cores, os pixels por aí e adicionar, como se fosse desenhar por cima. E na pior das opções, se for o caso aqui do navegador der um problema e tal, você pode tentar recuperar a versão mais recente. Isso também é bem interessante. Saindo um pouco disso, tem essa parte aqui também, porque até o momento você salvou um arquivo .piskel e ele só pode ser lido dentro do aplicativo Piskel. Mas e para publicar no Instagram, ou Facebook ou qualquer outra rede social? Você usa essa aba aqui de exportação. E ela é bem legal, porque se você for exportar 32 por 32 para uma rede social, a imagem vai ficar muito borrada e ninguém vai conseguir ver direito, porque o tamanho é muito pequeno. No caso do Instagram, por exemplo, você pode aumentar isso aqui para o máximo, que é 32, mas ainda continua pequeno. O que eu recomendo é digitar aqui, 1920 por 1920, ou seja, você vai aumentar em 60 vezes. E você tem essas opções aqui de formatos de arquivo. Como essa aqui é uma animação, eu vou salvar aqui como um GIF e colocar para repetir infinitamente, dar um loop. Então você pode fazer um download do GIF ou você pode já subir como um GIF e agora a sua imagem está disponível aqui e você pode colar em algum fórum ou alguma coisa do tipo. Eu abri aqui e olha ela aí, funcionando bacaninha. Esse GIF eu posso colar no, sei lá, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo que aceite GIFs. Isso é muito legal, porque fica disponível para você utilizar. A outra opção é clicar em salvar mesmo, aí ele está criando o GIF animado e vai te deixar salvar eteticar.gif. Você também tem a opção de exportar em PNG, você pode exportar como Sprite Sheets, que é uma coisa mais detalhada. Vai ter um vídeo sobre isso aqui para jogos, criação de jogos. Estou estudando bastante sobre isso para te passar. Você pode exportar no formato de Sprite Sheet, que é esse .png aqui que eu vou te mostrar. Olha que legal. Os 4 já prontinhos para serem animados num jogo. Cada quadro vai ser um e vai dar a animação. Você pode exportar com dados também, salvar só um quadro, como PNG. Então, eu seleciono um quadro aqui e coloco salvar. Aí ele vai criar somente um quadro. E aí, bom que já te colocou um aqui. Então, ele está salvo. E aí eu só tenho esse quadro. Lembrando que ele só está grandão e bonitinho porque eu coloquei a opção de 60 vezes. Senão ele ia ficar muito pequenininho. Acho que eu vou até te dar o exemplo aqui. Vou exportar esse mesmo quadro e vou abrir. Olha a diferença de tamanho. Um e o outro. Esse aqui é aquele grandão e esse aqui é o tamanho original. Uma outra coisa também que pode talvez ser diferente para você, porque como eu já uso ele há um pouquinho de tempo, são as paletas. Pode vir com cores um pouco em menor quantidade do que essas aqui. Para resolver isso, você pode gerenciar sua paleta adicionando as novas cores aqui, de acordo com o seu gosto. Você pode até remover algumas cores aqui, mas o mais legal é que você pode criar uma nova paleta e importar de um arquivo. Mas que arquivo? Um arquivo que contenha somente os quadradinhos com as cores que você precisa. E um dos melhores lugares para pegar a paleta de pixel art é esse aqui, ó, lospec.com.
pixelart.com. Ele tem também um aplicativo de pixel art, caso você também goste, ele te dá uma opção bem legal. Aqui há muitos tutoriais ensinando muita coisa, e aqui até o próprio site já coloca mais de 500 tutoriais. E nessa parte aqui é a mais bacana, que é a de paletas. São 500, mais de 500 paletas também. Então vamos lá. E o legal é que você pode enviar suas paletas também, só que há uma certa verificação. Então, ou seja, as paletas são de qualidade, não é algo que a sua pessoa coloca lá e joga para a pessoa baixar. E você vê vários exemplos aqui delas. E aqui você tem todas essas paletas, mas você também pode filtrar. As opções de filtragem são qualquer tipo de cor, máximo, mínimo ou exato. Qualquer tipo de cor, 8 cores. Você pode ter até 256 cores. Quanto mais, mais detalhada fica. Mas lembre-se, nem sempre a grande quantidade de cores é que vai resolver o seu problema. É bom você se limitar, até porque se você for da parte de artesanato, a quantidade de cores aqui vai ser um problema quando você for passar por pano. Então, tenha cuidado com isso. Outra coisa legal é você pode colocar por nome, por downloads, as mais baixadas, você pode usar uma tag aqui também. Nesse caso, olha só que bacana essa, Daydream, criado por esse Ramri. Você pode tentar já no editor ou você pode baixar. Eu vou baixar esse arquivo só para te mostrar. Você tem a opção de baixar o PNG de tamanho 1, que é o ideal. Não precisa ser, ele é bem pequenininho, é um arquivo muito pequeno, mas você também tem essas opções. Você pode levar essa paleta, por exemplo, para o Photoshop e vários outros aplicativos. Para o nosso caso aqui, vai o PNG uma vez. Olha ela aqui, é muito pequeno. Vou dar um zoom para você ver o tanto que é. Mesmo com o máximo de zoom do navegador, ela está bem pequena. Então, agora que ela está aqui, eu vou clicar em salvar com. E vou salvar por aqui mesmo. Ok. Voltando aqui e vou importar o arquivo. Onde eu salvei, aqui, Daydream 20. Está aqui. Aquelas cores que estavam aqui, agora estão no Piskel. Vou colocar aqui de novo, porque ele modificou, colocando o nome do arquivo. Clico em salvar. Agora essa paleta está aqui. Ah, mas e a antiga? A antiga também está aqui. E essas são as cores que a gente usou nessa arte aqui. E como que eu salvo essas cores? Basta que eu clique aqui em gerenciar essa paleta e coloco aqui, T de carro. Acho que já tem uma, vamos ver se ele vai salvar. Acho que salvou. Aqui, tem duas, é porque eu tinha salvo as mesmas, mas ela está aqui. E aí eu tenho a paleta de cores dessa imagem. Bem, acho que peguei tudo do Piskel aqui. Não parece nada, pixel art parece ser bem simples, mas ainda há muito o que falar e há muito o que estudar. Mas eu creio que com esse início aqui você está preparado para fazer as suas. E caso faça, compartilhe comigo, me mostre, eu vou adorar ver. E me marque também nas redes sociais se você aprendeu alguma coisa com esse tutorial, beleza? Agora fique com algumas imagens também que eu já fiz usando esse tipo de arte. Forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!